Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Fim da novela. Leroy Sané deixa o Bayern de Munique. Ritsu Doan é uma opção. E o Atlético de Madrid, meus amigos, vai tentar o Davi Nunes. E como é que tá aí a negociação pelo Theo Hernandes? Cara, o Theo Hernandes daria um novo boost, uma nova dimensão ofensiva para o Atlético de Madrid. Bayern de Munique, Atlético de Madrid. Deixa o like e se inscreve no canal, ó. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. 4 semanas, ou seja, um mês. Presta atenção. Os caras duvidam do BCzinho. Tá vendo aqui, ó? Especial ponta direita para o Tottenham, Napoli, reserva para o Saka e nível Bayern. Nível Bayern. Quem é nível Bayern? Um mês atrás. Olha isso aqui, velho. Que moral. Olha que moral. Poderia até ser reserva do Saka. E eu acho que tem nível para ser reserva de um Bayern de Munique. Tem nível pra ser reserva de um Bayern de Munique. Olha isso, velho. Olha isso aqui, ó. Que também poderia até ser reserva do Saka. E eu acho que tem nível pra ser reserva de um Bayern de Munique. Ritsu Doan. Ritsu Doan. Um mês atrás. E olha a notícia. Caso o Bayern decida contratar 2 pontas, Ritsu Doan do Freiburg pode ser uma opção como jogador de elenco. Jogador de elenco, ó. Opção nível Bayern. O ponta japonês foi discutido internamente no Bayern de Munique e o Ritsu Doan é um alvo, é o principal alvo aí do Frankfurt. O Frankfurt está muito forte tentando contratar o Ritsu Doan. Um mês atrás, BC Plus, a BC Plus 13. A BC Plus é o futuro, meus amigos. O Ritsu, um mês atrás, ele tem nível Bayern de Munique para elenco. O Ritsu Doan. Olha que engraçado. Rapaziada, ó, vai sair hoje a melhor oportunidade de mercado da Eredivisie. Kolo Muani, garantias. PSG, Petrovic é do PSG. Petrovic é do PSG. Rapaziada, Sané vai deixar o time. Agora o Bayern de Munique vai quente em algum ponto esquerda estrela. O Bayern de Munique, rapaziada, muito provavelmente vai fazer uma contratação top para a ponta esquerda. E o Nico Williams está esquentando, né? Várias fontes, até da Espanha, falando do interesse muito forte pelo Nico Williams. Amanhã vai sair, ó, 20 minutos, análise detalhada do Nico Williams. Exclusivo para membros. Seja membro, cara, para você ver, à frente do tempo, um mês atrás. Nível Bayern, um mês atrás. Seja membro, tem a opção aí pelo YouTube. Também tem a opção via Pix, bando de caracu. Valores anuais. Pagou uma vez, vale pelo período de um ano. Vamos lá, rapaziada, ó. Sané deixa o Bayern de Munique, não vai renovar e já foi aí fechado pelo Galatasaray. Contratozinho de 3 anos, ganhando uma bala, tá? Ganhando uma bala. O Sané, aí fala que tá otimista de ter um acordo sério, que já foi confirmado. O Sané rejeitou a proposta do Bayern. Cara, eu achei a proposta do Bayern muito condizente com o jogador que ele é. Até aumentou o fixo mais bônus. A proposta do Bayern de Munique era condizente com o jogador que ele é. Oscila bastante, tem grandes momentos, mas também péssimos momentos. O saldo do Sané, ele é muito 50-50. É um jogador que oscila muito e um time que precisa de uma garantia na ponta esquerda. O Bayern de Munique, gente, quando a ponta esquerda funciona, é um time que dá medo em qualquer um. O time que dá medo em qualquer um. Pra mim, o Bayern de Munique foi muito melhor do que a Inter nos 2 jogos. Mas os detalhes e a falta de eficiência e erros bobos na defesa custaram a classificação. E o Sané é um jogador que... Cara, gente, se você analisar a base de um jogador, a base de um ponta... eu sempre falei isso aqui, a versatilidade dele, eu não acho que o Sané é um bagre lixo horroroso, como o pessoal prega que ele é. Só que eu entendo quem chama ele de bagre lixo horroroso. Eu entendo quem fala isso, porque quando ele oscila, é um negócio assim de doido. Um jogador que não, apesar que te entrega a produção, é um jogador que simplesmente, cara, ele não consegue colocar 3, 4 meses legais. Jogador que oscila bastante. E, cara, Sané vai sair. Coman muito provavelmente vai ser vendido. O Bayern de Munique fica um pouco curto ali pro Mundial, né? O Sané, eu acho que o Sané não vai mais pro Mundial.
É até improvável, ele, não sei se ele vai ainda pro Super Mundial. Você perde ali uma peça de ataque para uma competição que você joga a cada 3, 4 dias. Ele poderia ser uma peça de elenco. Eu acho que Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Tem o Coman aí, o Coman parece que tá saudável. Gnabry, o Musiala também parece que tá bem. O Olise e Harry Kane, tem o Thomas Miller também. Então, até eu acho que a possibilidade da gente ver um 4-4-2 com Thomas Miller e Harry Kane no ataque também é forte. Você pode colocar o Musiala pela esquerda com o Olise e fazer ali um 4-4-2 Thomas Miller e Harry Kane. Eu acho que se tem uma dupla que pode fazer isso dar certo, é o Kane e o Thomas Miller. Se eu fosse o Company, eu faria esse teste aí contra o Auckland Bêbados. Vamos ver. Mas o Sané rejeita, Coman deve ser vendido, e isso coloca o Bayern na pressão de contratar uma estrela. Rafael Leão, Mittal. O Mittal não é considerado estrela, mas Leão, Nico Williams, um grande nome para a ponta esquerda, o Bayern de Munique agora vai considerar. Vamos ver, eu acho que realmente o Bayern vai tentar o Nico Williams. E, gente, é convencer o jogador. Ponto. O caso do Nico Williams, ó. Eu acho que agora, sem o salário do Sané, vendendo o Coman, o Bayern de Munique tem condição de pagar aí a multa do Nico Williams. Mas é à vista, tá? Isso aí, se você analisar o valor bruto, 60 de euros, não é um valor que coloca medo no Bayern de Munique. O problema é você pagar ela à vista, né? Você ter o fluxo de caixa para pagar à vista. Isso machuca muito. Mas mesmo assim, o Bayern de Munique, se tem um time que consegue levantar isso, é o Bayern de Munique. O problema é convencer o jogador. O jogador. Tem que convencer o jogador. Um bom salário, um bom projeto, aquela coisa. O Nico Williams é um jogador que ele é muito, muito confortável lá em Bilbao, mas essa perda do Sané coloca pressão no Bayern de Munique, coloca pressão no Max Eber. Vai ter que trazer o jogador nível Bayern de Munique. Até fala aqui da opção do Ritsu Doan, mas novamente, gente, ó, o Ritsu Doan, como eu sempre falei aqui, ó. Tem nível pra ser reserva de um Bayern de Munique? Reserva pra um Bayern de Munique. Tem nível, bom jogador. Eu acho o Ritsu Doan é muito melhor do que o pessoal faz propaganda. O Ritsu Doan, eu acho que é uma boa sacada. Porque o Ritsu Doan, ele pode até quebrar ali um galho um pouco nas duas. Mas o Doan é um cara pra ser reserva. Sané e Coman sai. Eu preciso trazer uma estrela, um cara bom pra ser titular na ponta esquerda e um cara pra dar profundidade de elenco, e pode ser o Ritsu Doan. Ritsu Doan. Rapaziada, o Doan é driblador, rápido e finaliza bem, cara. Driblador, rápido e finaliza bem. O problema do Doan é que ele é muito baixo também, 1,70, mas 9 gols, 7 assistências. O Doan, cara, tem veia playmaker. Veia playmaker. Rápido, coletivo. O Doan não é um driblador. Ele dribla, mas ele não é o Musiala, né? Ele não é o Nico Williams. Ele não é o Lamine Yamal. Ele dribla, mas não no volume dessas estrelas, né? Ele ponta, que dribla, que vai driblar 300 jogadores e vai arrastar, não. Mas o Doan, rápido, atacante, aquele ponta atacante mesmo, que vai pra dentro, que joga, que verticaliza. E o bom do Doan, que ele tem uma veia playmaking nele. Por exemplo, um Cubo, o Baco até um pouco, mas o Doan é bem melhor, porque o Doan pode ser um reserva pro Saka, pode ser um cara nível Bayern. Nível Bayern, um mês atrás. Porque o Doan, ele é um cara atacante, ponta pela esquerda, boa finalização, e o cara que tem uma veia playmaker muito boa, e joga pro time, joga pro coletivo. Ritsu Doan. O Ritsu Doan, gente, é uma oportunidade de mercado pra muito time grande aí que queira, talvez, um cara pra banco, um cara pra desafiar, pra trazer uma produção, talvez trazer um toque técnico a mais. Agora, o Doan não é um cara muito tribador, que vai pra cima, que vai, papapá, não. Não é esse cara, entendeu? Não é esse cara de entendeu? Mas é um ótimo jogador. Novamente, Sané e Coman saindo, você traz um cara bom, um cara pra ser titular da ponta esquerda, e você pode também trazer o Ritsu Doan. Agora, vocês viram, né? O Frankfurt tá atrás dele. Eu imagino que o Frankfurt vai fazer aí um esforço aí por ele, belezinha? Rapaziada, falar do Atlético de Madrid, segundo o Mati Moreto, o Atlético de Madrid já tem um acordo com o Theo Hernandes. Significante nesse caso, porque o salário que ele estava pedindo não era baixo. Fala aqui, ó. Um acordo, Theo falou sim para o Atlético, aí fala, ó, esperando que eles e o Milan conseguem fechar um valor, né? Negociações vão continuar,
depois do Super Mundial. Olha o que o Fabrício Mano fala aqui, ó. Atlético de Madrid y Teo Sí, hemos hablado también la semana pasada de las llamadas del Atlético Madrid a Teo, a sus agentes, pero ahora ya un contacto directo también con el Milan. Ó, o Atlético de Madrid tá conversando com o Milan, diretamente. Porque la operación Al Hilal, Teo Hernández, se ha caído, no se va Al Hilal y Teo Hernández, mió. a hacer. El Milan tenía un acuerdo por 35 millones de euros, bonus incluido por Teo Hernández, entonces buen dinero 35 milhões de euros, o Al Hilal. para un jugador que está fuera de contrato en un año, de momento no Ó, renueva muito dinheiro pro jogador que falta um ano de contrato. su contrato, pero el jugador dijo que no a Arabia Saudí. El O jogador disse não à Arábia Saudita. Atleti, ¿qué hace? Habla con el jugador, habla con sus agentes y hay predisposición del jugador para ir al Atleti, entonces volvería a España y le gustaría O jogador gostaria de voltar à Espanha. esta opción. El tema es el Milan, porque de momento me cuentan que el Atleti no ofrece ni cerca de los 30-35 millones de euros, estamos como entre los 16, 17. Aí, ó, o Atlético de Madrid não tá oferecendo a mesma coisa que a Arábia Saudita, oferece 16, 17, é pouco. Y de momento con esta cifra no se va a hacer la operación, no se va a dar la operación. Entonces, a Ó, com esses valores não tem operação. ver qué pasa entre clubes, porque Teo volvería a España, pero de momento el Milan no acepta. Ó, de momento, o Milan não aceita. Realmente é pouco, tá, rapaziada? Eu já falei, coloca 20 mais 5, cara. Bota 20 milhões de euros mais 5 de bônus. Metade fácil, metade difícil e seja feliz. Cara, o Teo Hernandes, gente, novamente, quando se trata de Atlético de Madrid, você tem que ter individualidade, você tem que trazer. Se você consegue trazer um jogador relativamente diferenciado, você tem que trazer. Você tem que trazer. E o Teo Hernandes ali na ponta esquerda, na ala esquerda, 3 zagueiros. Eu acho que muito do Atlético de Madrid tá sendo planejado pra jogar com 3 zagueiros. Pra jogar com 3 zagueiros. Então, eu acho que o Teo Hernandes agora, 16, 17 milhões é muito pouco. E outra coisa, vocês viram aí que com o Chelsea, o Milan fez jogo duro, né? O Milan fez jogo duro, o Chelsea. Nem que amanhã tem que sair de graça, talvez. Então, 20 milhões de euros fixos, pra mim, é o ponto de partida pra começar a avançar. 20 milhões de euros fixos. 20 mais 5. O Teo Hernandes hoje já ganha um salário relativamente bom no Milan. Economiza, você traz outro. Troca, gente. O Milan não quer troca. Eu ficaria um pouco surpreso se o Milan se abre para alguma troca. O Milan não quer trocas. Não quer trocas. Aí vamos ao próximo assunto, que o Atlético de Madrid tá considerando o Darwin Núñez. Aqui sim, rapaz. Aqui faz mais sentido, né? Aqui faz mais sentido, porque o pessoal ficar falando de Voltemade, Vlahovic, não fazia o menor sentido, velho. Ai, não, isso aqui eu quero botar aqui. Agora tá melhor. Agora sim, o Darwin Núñez, aqui faz mais sentido. Mano, eu tava pensando assim, ó. Já pensou aqui, ó. Fica bacana, né, velho? Ó. 2 volantes. Você pode botar aqui Johnny. Você precisa do Johnny, tá, rapaziada? Johnny, Barrios, Baininho aqui, Álvares e Darwin. Aí você vai revezando ali com o Griezmann. O Griezmann já não tem a mesma coisa. Você bota aqui talvez Molina pela direita, Teo Hernandes pela esquerda. Aí você tem Lenormand e tudo mais. Cara, Lenormand aqui é mais centralizado. Lenormand. Cara, olha esse time. Barrios, Johnny, Molina, Teo Hernandes, Baena, Julián Álvares e Darwin Núñez. Aí você tem ainda Soloff no banco, Griezmann no banco. Cara, você pode botar aqui talvez... Você pode colocar Darwin. Você pode fazer isso aqui, ó. Colocar o Álvares aqui um pouco mais aqui como segundo atacante. O Álvares sabe fazer isso aqui muito bem. Você coloca aqui Griezmann. Entendeu? Griezmann. Então, dá uma dimensão muito boa para o Atlético de Madrid. Aí sim, o Darwin Núñez é o cara que pode quebrar um galho aqui pela esquerda. Você pode ter troca de posição. O Álvares vem para 9 e o Darwin Núñez cai mais pela esquerda. O Darwin Núñez é um atacante mais móvel. Aqui sim, é o tipo de atacante versátil. Versatilidade que faz sentido para um Atlético de Madrid. Não o Soloff não. Voltemade, Vlahovic. Você já tem lá o Soloff. Você precisa trazer o quê? Versatilidade, velocidade, propulsão. Cara, rapaziada, Darwin Núñez, né? Darwin Núñez, vamos lá, rapaziada. Eu não gosto. A passagem dele pelo Liverpool tem muito altos e baixos. Esse último ano foi ruim.
Não tem outra palavra. Esse último ano do Davi Nunes foi ruim. Temporada passada, apesar de alguns desgastes, ele colocou 30 participações em gols na temporada. Temporada passada, não essa que foi campeão da Premier League. Da Copa da Liga que o Liverpool ganhou, ele foi um cara muito importante. Ele fez gols decisivos. Ele fez um golaço contra o Bournemouth, que foi lindo. Falando do Davi Nunes, cara, que ele tá sem confiança. Claramente você vê que a finalização dele tá pregada à confiança. Gente, ele era um ótimo jogador no Benfica. O Liverpool não pagou o que pagou nele à toa. Não pagou o que pagou nele à toa. Era o mercado da época. Uma coisa que o pessoal pouco se liga, era o mercado da época. Os preços praticados. Mercado de centroavante. Então, ele teve seus momentos. Ele até já chegou a dar um pouco de esperança para a torcida do Liverpool. Mas realmente, um jogador quebrado de confiança. Mas é um jogador que é versátil. Pode ser 9, segundo atacante. Eu não sou muito fã dele como ponta a ponta, muito aberto. Mas pode ser um atacante ali pela esquerda, um cara móvel, velocidade, puxa contra-ataque, muita força física. Ele é um cara explosivo, um cara atlético, rápido. O problema do Davi Nunes, gente, cara, por incrível que pareça, ele é um cara que tem até um bom instinto, velho. Você vê que a bola procura ele, sabe? Ele se posiciona bem. Ele se coloca na posição de fazer gol. Gente, isso é uma característica do 9 também, tá? A bola procurar, se posicionar, atacar espaço, porque ele é rápido. Tudo isso ele faz muito bem. O problema é a finalização. A finalização do Davi Nunes que tá muito ruim. A eficiência dele tá baixa. Tá baixa. Agora, rapaziada, uma complicação pro Davi Nunes, principalmente no Atlético de Madrid, você vê, já falei, bom jogador, versátil, várias posições, ataque espaço, rápido, pressão e tudo mais, jovem, 25 anos ainda, tá com problema de confiança, talvez o Simeone coloque isso um pouco nele, o problema é o preço. Por exemplo, o Liverpool quer recuperar pelo menos o que pagou dos fixos, 70, 75 milhões de euros. Eu não sei se o Atlético de Madrid chega nisso, não. Eu acho que o Atlético de Madrid chega a 50 mais os bônus, talvez 60 fixos. Mas eu acho, ó, o foco do Atlético de Madrid era Lenglet, Baena e Johnny Cardoso. Lenglet fechou. Agora tem o Theo Hernandes. O foco vai ser o Johnny Cardoso. A grande prioridade é o Johnny. Depois Baena. Aí sim, rapaziada. O Atlético de Madrid vai ter que vender. A janela é longa. Eu acho que esse negócio aqui do Davi Nunes vai se arrastar um pouco mais, tá? Vai se arrastar um pouco mais. Vai se arrastar porque o pessoal vai querer tentar esvaziar o mercado com o Liverpool. O Liverpool sabe que ele não vai ser o novo titular. Então vai existir uma pressa do Liverpool de negociar ele. Então os times vão jogar com o time do Liverpool. Isso vai acontecer. Agora, o preço vai ser decisivo. O preço vai ser decisivo e a vontade do jogador também. Cairia muito bem. E o problema é o Simeone. Pode corrigir a finalização dele? Vai dar confiança? Talvez La Liga seja um ambiente melhor para ele. Um ambiente melhor. Se eu fosse o Atlético de Madrid, também não se fecharia a muitas opções. Já que o Atlético de Madrid tá talvez atrás de um atacante aí mais versátil e jovem. Franjo Ivanovic. O Gyökeres croata.